Meu nome é Fábio Mota, sou voluntário na Federação Espírita Pernambucana. Que Jesus nos abençoe a todos. Espero encontrá-los em paz, bem fisicamente e em equilíbrio emocional diante de tudo que estamos vivenciando nesses últimos dias com essa pandemia do coronavírus. A proposta é trazer alguns questionamentos e reflexões para todos nós neste momento. Não é a primeira vez que a humanidade vivencia uma pandemia. A história nos registra a gripe chamada espanhola, que ocorreu entre 1917 a 1920 e que acometeu toda a humanidade. Segundo algumas estimativas, um quarto da população da época, que era em torno de 2 bilhões de habitantes, ou seja, 500 milhões de pessoas tiveram a gripe espanhola, e as estimativas de morte vão entre 17 milhões até algumas mais pessimistas, 100 milhões de pessoas. Então, uma situação bem mais complicada talvez do que agora, além de ter ocorrido junto com a chamada Primeira Guerra Mundial, que foi até 1918. Então, nós já vivenciamos situações como esta na história da humanidade. É fato que em todos os momentos dos grandes flagelos, das grandes tragédias da humanidade, após a sua passagem, a própria humanidade vivencia mudanças, não só do lado material, com avanços, seja na medicina, seja nas relações sociais entre os povos, mas também do lado moral entre os indivíduos e entre as nações. Assim aconteceu após essa pandemia citada, essas situações da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A questão é que nós estamos vivenciando agora mais uma pandemia causada pelo coronavírus. E meu primeiro questionamento é: quem é o responsável pelo coronavírus? Tirando a questão de como foi o aparecimento no planeta, na Terra, nós podemos afirmar que, no fundo, o responsável pelo coronavírus foi Deus. Conforme está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então, naturalmente, Ele é a causa do coronavírus. Não como alguns pensam que Deus fez isso para castigar a humanidade. Nós não comungamos com essa ideia, naturalmente. Mas Deus tem uma finalidade com a vinda desta pandemia. E aí nós nos socorremos do Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que trata das leis morais, e particularmente da lei de destruição na sua questão 737, em que Kardec registra com que finalidade Deus promove os flagelos destruidores. E o início da resposta é bastante importante para a nossa reflexão, para fazer a humanidade avançar. Então, esta é a grande finalidade de todos os flagelos que acometeram e acometem a humanidade, é fazê-la avançar um pouco mais rápido no seu processo evolutivo, já que estamos sujeitos à lei de evolução. E como isso acontece? Nós estamos vendo que as nações estão acelerando, através de cientistas, a pesquisa para vacinas, para medicamentos, para diminuir, minimizar o sofrimento das pessoas. Novos hábitos ou novas maneiras de tratar a higiene pública, o comportamento social mais responsável, são outros exemplos de avanço do campo intelectual. Mas não é só isso. Nós temos também os avanços do ponto de vista moral, né? Nós vemos muitos atos de solidariedade, seja de alguns indivíduos para com outros, mas seja também de forma coletiva, através de organizações, de grupos que estão promovendo a ajuda ao próximo. Isso não só no Brasil, mas por todo o mundo. Então nós vemos que existe esse fator já durante a epidemia,
mas que certamente daqui a alguns anos nós vamos, enquanto humanidade, verificar em relação a todo o planeta. Mas, a par dessas questões mais gerais, esses fatos que Deus traz como um flagelo, na verdade, tem uma função para nós enquanto individualidades. A nossa evolução também deve ser promovida nesse momento. E, naturalmente, que não será toda a humanidade de uma forma uniforme, mas, enquanto individualidades, enquanto nossas transformações individuais vão promover também uma transformação coletiva. E essa é a finalidade do flagelo destruidor, conforme o Livro dos Espíritos. Então, nós trazemos aqui alguns questionamentos para cada um de nós. Como tem sido a nossa vivência diante dessas situações? Que estamos muitos obrigados ou recomendados a ficar em casa, no isolamento social. Como é que está sendo a nossa relação dentro da família? Como é que está sendo a nossa relação com os nossos amigos que não estamos podendo ter presencialmente? Estamos aproveitando esse momento para conversar mais, para, de repente, tirar algumas arestas, pedir perdão ou perdoar? Então, é uma das coisas que nós temos que refletir neste momento. Como é que está a nossa relação com os bens materiais? Diminuiu o nosso apego, já que eles mais cedo ou mais tarde serão deixados aqui no mundo físico? Será que estamos menos preocupados com as coisas físicas? São outros questionamentos, mas algo também precisamos refletir. É a nossa relação com Deus. No momento da pandemia, nós vimos muitas manifestações de pessoas procurando orar mais, procurando se ligar a Deus e à espiritualidade. E nós? Estamos neste caminho? Estamos vivenciando as nossas boas vibrações para com o próximo e para com a humanidade? Estamos nos ligando realmente mais a Deus? Então, que façamos essas reflexões, mas tenhamos também uma certeza. Já que Deus é o responsável primeiro pela pandemia, pelo vírus, não nos esqueçamos que também Ele está sob controle, está no controle de tudo. Então, confiemos em Deus, confiemos nos amigos espirituais, sigamos em frente, porque tudo passa e essa pandemia também passará. O importante é como sairemos dela. Muita paz para todos.